Mas eu peço a você agora a totalidade da sua atenção. Fixe o seu olhar aqui. É um assunto tenebroso, mas que é um assunto necessário. Se eu não falo sobre isso, eu sou posto em uma posição de covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. E eu não quero ser posto nessa posição de covarde. Então, se chegou até a mim todas essas atualizações e informações, eu preciso repassar para vocês, tá bom? Hoje, eu quero trazer uma informação, assim, que chega a dar ânsia. Uma informação muito triste e pior de tudo, em saber que isso está acontecendo em um país que é chamado país de primeiro mundo. O Reino Unido está envolvido com o que poderíamos chamar de a maior rede de pedofilia. Uma rede de pedofilia que envolve políticos, que envolve a mídia e que ninguém tem poder de parar, de brecar essa situação. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, por incrível que pareça, eu só vejo isso como uma intervenção divina, tá? O Elon Musk, ele entra nessa guerra. Uma guerra pesada, porque nós estamos falando de um país inteiro que está envolvido em uma das maiores redes de pedó do mundo. E é dessa forma, Maria Pereira, vozinha, está envolvendo aí o governo, está envolvendo aí a polícia e a mídia, todos acobertando e incriminando quem ousa falar alguma coisa contra isso. E os principais atores que estão promovendo essa pedofilias é daquele grupo conhecido no mundo inteiro como os manos. Eles mesmos, como vocês sabem, eles estão invadindo toda a Europa. Estão dominando a França, estão dominando o Reino Unido, e eles têm isso intrínseco na sua cultura. E eles conseguiram, com o apoio da esquerda do Reino Unido, sempre a esquerda, né? Estar ali implementando essa rede maligna e satânica. E pasmem-se, quem ousa denunciar é preso, é cancelado. E tudo isso só está vindo à tona para o mundo através de Elon Musk. Ele pode ter todos os seus problemas nessas questões aí de querer colocar chip dentro do cérebro das pessoas, mas eu vejo nisso uma intervenção divina mesmo, sabe? Em prol de milhares, quem sabe milhões de pequenos ali na Europa e no Reino Unido. Porque as estimativas, irmã Cláudia, por baixo, as estimativas conservadoras diz que nessas últimas 2 décadas foram aproximadamente 250 mil pequenos. E isso só veio à tona por conta do Elon Musk estar agora publicando diariamente no Twitter. No antigo X, né? No X, quer dizer, no antigo Twitter. Publicando a respeito de um jornalista que ousou trazer à tona tudo isso. Que fez um documentário mostrando tudo o que anda acontecendo no Reino Unido. E por fazer esse documentário de 1h15, olha aqui, onde ele vem trazendo toda essa podridão que envolve políticos, que envolve a mídia e que envolve a própria polícia. Pasmem vocês, por trazer esse documentário, esse jornalista foi preso e condenado a 1 ano e meio de cadeia, em prisão solitária. E o Elon Musk está trazendo à tona isso daqui e pedindo a libertação desse jornalista. O nome desse jornalista é Tommy Robinson. E ele está denunciando toda essa podridão. E tudo isso começou por conta de um relato em que a mídia, que apoiam os pedofilos,
estava protegendo. Aconteceu um incidente em uma escola, escute só, em que um garoto britânico, jogou uma garrafinha de água, sabe essas garrafinhas de água mineral de meio litro, 500 ml, derramou na cabeça de um garoto muço, pontinho, mano. Um garoto da turma dos muço, pontinho, mano. Ele derramou essa garrafinha, despejou essa garrafinha na cabeça desse garoto. Aí então, deu-se um alarde monstruoso em todo o Reino Unido, dizendo que um garoto branco, um garoto de extrema direita, tentou afogar. É dessa forma, depois pesquisem aí. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não quero que vocês acreditem em mim, tá? Eu quero que vocês fundamentem. Minha esposa está assistindo a live aí, traz um copo d'água para mim, por favor. Eu quero que você fundamente depois, pesquisem tudo que eu estou falando aqui, tá? Foi exatamente isso que a mídia falou, que esse garoto branco, né, tentou afogar um garoto muço, pontinho, manos. Onde se viu isso? Isso aí é xenofobia, fazendo isso contra um garoto só porque ele é muço, pontinho, mano, e a mídia veio tudo em favor desse garoto, sem questionar, sem perguntar o que aconteceu, e chamando o garoto britânico de xenófobo, que ele queria matar afogado, um garoto, né, muço, pontinho, mano. E tentaram de todas as formas destruir com o garoto e com toda a sua família. E o Tommy Robinson, ele decidiu pesquisar e fazer um jornalismo sério para descobrir o que estava acontecendo. Quando ele começou a pesquisar, ele descobriu o quê? Que esse garoto, muço, pontinho, mano, era um garoto que agredia todo mundo dentro da escola. Esse garoto fazia tantas maldades lá que todas as crianças não gostavam dele. Ele não tinha amizade com ninguém. E esse garoto que jogou essa garrafinha de água nele, ele fez isso porque ele havia ameaçado de pontinho, pra a irmã desse garoto aí. E aí então ele começou a vasculhar a fundo o Tommy Robinson. Começou a fazer um jornalismo sério. E nesse jornalismo sério, ele foi descobrindo essa teia de aranha que envolve a maior rede de pedopontinhofilias do mundo e que envolve um país inteiro. Olha o que o Elon Musk publicou aqui, uma das publicações, tá cheio de publicações sobre Tommy Robinson no X. Eu não vou colocar na tela, vocês sabem por quê, né? Além da questão de direitos autorais e tudo mais, só do algoritmo ver o rosto do Tom. Depois vocês pesquisam o Tommy aí, tá? Na internet vocês vão ver vários vídeos dele confrontando. Tem um vídeo aqui dele muito corajoso confrontando um dos chefes dessas quadrilhas de pedopontinhofilia. Ele confrontando mesmo, indo lá e, sabe, dando a sua vida pela causa, porque a qualquer momento ele poderia ser até eliminado, né? E pesquisem, porque se eu colocar aqui a matéria, se eu colocar o Twitter aqui para vocês, com a cara dele, com os vídeos dele, só do algoritmo ver o rosto do Tommy já dá problema. Ele já vem na captura e ele vai fazer o quê? Censurar essa live. Então, deixa quieto, né? Eu vou ler para vocês aqui no meu tablet aqui, tá? Aqui está uma das publicações, ó. Postagem administrativa. Embora haja uma estimativa, cerca de 1/4 milhão de jovens garotas, ou seja, 250 mil britânicas, que foram alici alguma coisa, ponto, ciadas, e estru alguma coisa, você sabe o restante. Essa é a extremidade inferior. É um número muito pequeno da estimativa. A deputada de Rotherham, Sarah Champions, falou sobre essa questão em 2015. Há centenas de milhares, e acho que pode até chegar a 1 milhão de vítimas de exploração em todo o país, incluindo agora garotas em processo de alici, pontinho, alguma coisa, mentos.
Essa deputada aqui, ela já está trabalhando nisso também, só que o que está acontecendo? Todo mundo que ousa falar quando os Musso, Pontinho, Mano, que são eles que estão promovendo, né, que são Estu, alguma coisa, Pontinho, Trupo, coletivo, eles aliciam, pegam garotas de 11, 12, 13 anos de idade, levam para dentro de uma casa e ali 10, 20, 30 homens, Musso, alguma coisa, Mano, fazem todo tipo de barbaridade. Primeiro eles dopam, drogam, embebedam e depois faz a fila. E já foram presos e não dá nada. Eles são presos, são absorvidos e a família que ousa falar contra, ela é cancelada. Cancelada. Gente, eu vou continuar, é pesado, né? Mas é necessário. Eu tô vendo aqui que tem mais de 200 pessoas no canal censurado. Os moderadores vão colocar aí agora, irmã Cláudia, coloca aí, irmã Cláudia, o link do canal Povo da Fé Oficial que não está censurado. Porque esse canal censurado aí, se você quiser ver os vídeos, por exemplo, a live de hoje de manhã, a respeito da renúncia do Papa Leão XIV, que pode acontecer devido à pressão que ele está sofrendo, você não vai conseguir ver, porque esse canal está censurado. Então, vai lá para o canal Povo da Fé Oficial. O link está sendo colocado aí agora para vocês, tá? Outra coisa que eu quero pedir é o teu like. Você que não deixou, eu estou vendo aqui que tem mais pessoas do que like. O like é importantíssimo para que outras pessoas também tenham acesso a essa mesma informação que você está tendo. E eu nem me apresentei, né? Que indelicadeza minha. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique, aonde, juntamente com todo o povo da fé, nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças em todo o país de Moçambique e aqui nos ribeirinhos da Amazônia, mais de 300 de crianças que também estão sob a nossa responsabilidade. Então, eu peço agora que você nos ajude, né, com uma semente, não é valores, é generosidade. A sua generosidade vai fazer esse projeto chegar muito mais longe, tá? Aqui tem um QR Code, aqui abaixo está passando também algumas informações e você pode nos ajudar contribuindo para que esse projeto continue avançando na terra e ganhando almas para Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá então? Deixou o like? Compartilhou? Vamos seguir então aqui para a informação? Os irmãos estão migrando? Olha lá, alguns irmãos já migraram, né? Saíram de lá e vieram para o Povo da Fé Oficial. Faça isso e vamos juntos fazer esse canal chegar a 100.000 inscritos para a glória de Deus. Então, eles já foram presos, esses homens, né, que fazem filas para ali, pontinho, si, ar, né, pequenos, né, de 11, 12, 10, primeiro drogam e fazem toda essa parafernália, e aí depois eles fazem essas filas, eles vão presos, mas não acontece nada. Eles são presos, são absorvidos, e a família que ousa falar contra, ela é cancelada. Inclusive na escola onde aconteceu esse problema com esse garoto britânico, e esse garoto muçulmano aqui, que eu citei agora há pouco, quando Tommy Hobbs foi até a escola para perguntar para professores, diretores e outros alunos, sabe o que os professores disseram? Nós somos pagos pelo governo para ficar quieto. Somos proibidos de falar qualquer coisa. Ah, pastor, você está com conversa. Pesquisa aí. Você vai ver um documentário dele entrevistando e as pessoas falando ali baixinho, né? Não sabiam que estavam sendo filmadas, dizendo a gente não pode falar nada porque rola dinheiro, rola grana. Não podemos falar nada contra os muçulmanos. E nós temos que nos calar. E os diretores, os professores, né, se abriram em off com o jornalista. E por conta disso, por conta desse documentário, essa escola chegou a ser fechada. E a família do garoto está sendo perseguida de uma maneira extrema. Ó, presta atenção que eu vou ler uma matéria aqui dessa deputada que cuida também dessa situação. E você vai ver a própria deputada dizendo que é a polícia, que é a mídia, que é os políticos que estão envolvidos nesse acobertamento. Isso tudo por conta do quê? Da esquerda mundial.
Porque a esquerda aprova e apoia tudo que não presta. Olha aqui a matéria sobre essa deputada aqui, ó. Olha o que ela está dizendo. Gangues de Abu Sexy Infantil pode ter agredido 1 milhão de vidas, 1 milhão de pequenos no Reino Unido, tá? E eu prossigo aqui a leitura. A deputada de Rotterdam, Sarah Champions, descreve-o como um desastre nacional e exige uma força-tarefa para combater esse horror. Isso foi em 2015, mas tudo isso é mantido em pleno sigilo. Quem ousa falar é cancelado. E sabe o que eles costumam fazer lá? Prendem familiares das vítimas. Tanto é que chegou ao ponto que pais e mães que têm as suas crianças, Prada, ficam quietos, porque se eles falarem, eles vão presos, são cancelados e os agressores, não acontece nada, porque é dito que isso é uma perseguição, é xenofobia, só porque eles não são britânicos, só porque são humanos, tá? Vamos prosseguindo aqui a matéria. Tende-se que possa haver até 1 milhão de vítimas de exploração infantil no Reino Unido. A deputada de Rotterdam, Sharon Champions, descreve isso como um desastre nacional e está exigindo uma força-tarefa para combater o horror. Em uma entrevista exclusiva ao Daily Mirror, a deputada abalada contou como quase perdeu a cabeça depois que as vítimas recorreram a ela em busca de ajuda, incapazes de confiar na polícia ou no conselho local. Conselho tutelar aqui do Brasil, seria o conselho tutelar aqui do Brasil, né? Então veja bem aqui, as próprias vítimas têm medo. Se vai na polícia, eles que são condenados. Se vai na polícia, eles são cancelados. E o próprio conselho local, o conselho tutelar lá, não acodem essas crianças, não acodem essas famílias. E quando eles descobriram dessa deputada que estava comprando essa guerra também, começaram então a vir uma enxurrada de famílias e crianças que tinham sido vitimadas por esses monstros. Vocês estão entendendo? Atualmente, uma média de 10 vítimas por semana vem até ela em busca de ajuda, lutando contra as lágrimas. Ela contou como temeu ter um colapso nervoso, preocupada em falhar com as mulheres em crise. E o seu horror ao descobrir que existia um manual de preparação para pedófilos. No dia seguinte, ao primeiro relatório, as vítimas começaram a vir até mim. Elas não podiam ir à polícia, não podiam ir ao conselho. Então, a quem elas vão recorrer? Olha o que a deputada está dizendo. Elas começaram a vir agora porque disseram, se eu for na polícia, vai sobrar para mim, sobra para minha família. A minha família, meu pai e minha mãe têm medo de ir lá na polícia e dizer que os humanos, com um grupo de 10 homens, de 20 homens, fizeram isso comigo. Então, elas ficavam como se fosse assim, vítimas que não podiam relatar nada. Vítimas que não podiam falar nada, porque para a polícia, para a política, para a mídia, na realidade, era um discurso de ódio contra esses pobres humanos. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Isso aqui é sinistro, gente. Eu não sei se vocês estão, se eu estou conseguindo passar para vocês, sabe, a podridão que é isso. Vocês estão conseguindo absorver isso aqui? É terrível, né? Vamos lá. Ouvindo o que essas agora as mulheres passaram e como foram simplesmente abandonadas para se debaterem sozinhas. Foi completamente alucinante. E então, o problema que eu tive foi que eu estava recebendo novos casos chegando até mim. Aqueles que não tinham sido relatados e que eles queriam que eu relatasse. Mas eu não sabia em quem poderia confiar. Na polícia para poder relatar. Então, a própria deputada aqui que agora está dizendo, olha, eu comecei a receber uma enxurrada de crianças, de pequenos que vêm com suas mães, seus pais, e agora eu não sabia a quem eu poderia falar na polícia, em quem eu poderia confiar dentro da polícia. Então ela diz aqui, ó, foi completamente alucinante. E então o problema que eu tive foi que eu estava recebendo novos casos chegando até mim. Havia um universo paralelo acontecendo e era alucinante.
Eu geralmente achava que estava chegando perto de ter um colapso. A mulher começou a entrar num verdadeiro colapso nervoso, né? Porque eu não conseguia processar esses dois mundos acontecendo. E que qualquer pessoa em uma capacidade profissional não teria agido sobre o que estava acontecendo. É obsceno. Falando sobre suas preocupações com uma corrupção dentro da força policial, ela destacou que o IPCC iniciou a sua investigação um mês depois de suspender 14 policiais. E ela disse que um policial sênior disse a ela que eles não sabiam por que ela estava tão surpresa. Um policial sênior, um oficial, disse para ela: por que você está tão surpresa com essa onda de pedopondilfilias? Dizendo a Sara: pedó, pontinho filós, se tornam professores. E pessoas que atacam os vulneráveis vão para a polícia. Olha o que o cara... Um policial, um oficial... Por que você está tão assustada? Você não sabia não que os pedó, pontinho filós, eles se tornam professores? E os que atacam os vulneráveis, essas crianças também, eles gostam de ir para a polícia? Porque é um lugar onde eles vão ter uma maior proteção para poder fazer tudo isso sendo policial? E faz sentido, não faz? Falando sobre os casos que encontrou, ela contou sobre um caso horrível. Presta atenção nesse caso aqui, ó, é de cortar o coração. Ó. Falando sobre os casos horríveis que ela encontrou, ela contou sobre um caso horrível. Quando uma moça, uma garota, foi rastreada até uma rua com terraços em Blackpool pela assistente social Jenny Senior, que trabalhava junto com essa deputada, né? Ela sabia onde a menina estava por causa da fila de homens na rua subindo as escadas, disse a deputada. Você tem noção do que é isso? Eles foram atrás de uma menina que estava ali sumida, conseguiram rastrear essa menina e ela descobriu onde a menina estava sendo vitimada na porta da casa onde ela estava trancada. Havia uma fila de homens esperando para cometer o fato. São situações como essa que está acontecendo aonde? Reino Unido, um país de primeiro mundo. Há um relato também de uma garota de 13 anos, que estava ali dopada, embriagada, dentro de uma casa com mais de 10 homens barbados, gente. Mais de 10. Em um determinado momento, ela conseguiu fazer uma ligação para a polícia. Chegaram ali, sabe o que aconteceu? Quem foi acusado? A menina. Ela foi acusada. Os marmanjos não deu nada para eles. Não deu nada para eles. A menina foi acusada. Isso não é piada, isso não é brincadeira. É a menina. Então, é o que acontece com o pai dessas crianças, se denunciam essas atrocidades. E tudo isso com o apoio do governo, da polícia e da mídia. A quem você vai recorrer? E esse único jornalista que teve a coragem de começar a trazer toda essa podridão, o que aconteceu com ele? Pegou uma cadeia de 1 ano e meio. 1 ano e meio, por causa do documentário. 1 ano e meio numa solitária, sem comunicação com ninguém, irmã Valéria. Então entra agora o Elon Musk, que está trazendo toda essa podridão. E isso acontece com a esquerda mundial. Vocês já perceberam que aqui no Brasil é a mesma coisa? Quem que eles estão trazendo para cá? Quem que eles querem povoar em todos os setores, em todas as regiões? Quem que eles estão trazendo? Também esse mesmo grupo de pessoas. E eles têm essa questão aí como uma questão cultural. Eu não sei se vocês sabiam, né? Mas essa questão de pedopondilfilia para eles não é crime, não é crime. Lá eles têm o costume de se casar com pequenos de 6, 7, 8 anos de idade. Vocês sabiam disso? Eles têm esse costume lá, é prática normal para eles. Inclusive, deixa eu contar para você, sabe o profeta mor deles? O profeta mor deles, você sabe qual que é o nome, não posso nem falar aqui, né? Você sabe. Então, aquele profeta deles, que é o idolatrado, né? Aquele profeta deles,
ele se casou, preste atenção, ele se casou, aquele profeta, se casou com uma menina de 9 anos de idade. Sim, se casou com uma menina de 9 anos de idade. E quando as pessoas diziam, mas olha, no caso aí, vocês podem se casar com a menina de 7 anos, não é muito nova a menina de 7 anos, não é muito nova a menina de 6 anos para você se casar? Ela dizia, não, a gente só casa, porque o ato mesmo, a gente só vai fazer depois que ela completar 9 anos de idade. Então, pode ficar tranquilo, se um homem muço, pontinho, você sabe, mano, casa com a menina de 7 anos de idade, ele vai ficar preservando e só vai ter um ato com ela quando ela fizer 9 anos, seguindo o exemplo do profeta. Então, a partir dos 9 anos, normal. Então, você pode até casar, mas agora para ter o ato, só com 9 anos. Entende? Assim como foi o nosso profeta, segundo o que eles dizem. Né? Então isso está acontecendo no Reino Unido. A esquerda mundial está destruindo milhares, conforme dizem aqui, e suspeita até de milhões de pessoas. Parece que o governo está deixando Rotami para morrer. Parece que não estamos na porta deles. Então, não importa. Ela recebeu bem os especialistas que vieram a Rotami para ajudá-los, mas disse que o governo deveria ter intervindo depois do relatório de 6 meses atrás. Então, quer dizer, o governo recebeu o relatório, não fez nada e continua dando toda a proteção a esse grupinho, que é idolatrado, inclusive aqui no Brasil, pela esquerda. Porque é a esquerda mundial que idolatra e dá toda a proteção. Então, eu creio que dentro dessa situação, por conta desses milhares desses pequenos, talvez milhões de pequenos, se ali no Reino Unido, um país de primeiro mundo, está dessa forma, você já imaginou em outros países por aí? Você já imaginou o que acontecerá quando eles também infestarem o Brasil aqui? Graças ao PT? Você já parou para imaginar? Então, se num país de primeiro mundo está dessa forma, imagine aqui. E o discurso é esse: qualquer pessoa que falar um A contra esses grupos aí, são xenófobos, são racistas, e devem ser cancelados, e devem ser presos. É o que está acontecendo com toda a sociedade britânica, com todos os cidadãos do Reino Unido. Ore para que isso não invada o Brasil. Ore, porque se essa esquerda permanecer aqui, eles também vão invadir, vão tomar conta de tudo isso aqui. Em nome de Jesus, ore e vamos estar intercedendo aí, porque eu tenho para mim que é uma intervenção divina. Porque é o que eu digo, assim como Deus levantou na época de Israel, lá dentro do Irã, que era persa, né? Deus levantou o próprio imperador persa para libertar Israel, para dar as condições de Israel voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, fazer tudo de novo. Deus usou o próprio imperador iraniano. Então, eu creio também que por conta dessas crianças, Deus pode estar aí usando o Elon Musk. Porque isso só está vindo à tona graças a essa repercussão que está dando no X. E o Elon Musk está fazendo postagens diárias sobre isso aí. E ore também por esse jornalista que ousou bater de frente com esse sistema e está pagando caro, com a condenação de prisão solitária por 1 ano e meio. E estão pedindo, o Elon Musk também está pedindo a soltura deles, está pedindo aí uma investigação pesada em cima disso aí, e infelizmente, lá hoje está dessa forma que a deputada está relatando aqui. Mas eu creio que agora, com a propagação de toda essa imundícia, essa rede maligna e satânica, o mundo vai se voltar para o Reino Unido. Eles vão ter que fazer alguma coisa em nome de Jesus. E eu creio que Deus pode sim estar levantando um Elon Musk, porque isso só está chegando em reconhecimento mundial graças à propagação que ele está dando a tudo isso no X, que, né, é uma plataforma que está em alta, com uma mídia, né, que é onde o cidadão tem ali a liberdade de se expressar. Oremos por tudo isso aí e orem por essas milhares de crianças no Reino Unido. Orem por esses milhões, pois nesse momento, para desmontar uma rede de pedopontinhofilia,
como esse, que envolve uma nação inteira, né, os seus políticos, a sua mídia e a sua polícia, precisava de um homem da envergadura de Elon Musk, tá? E ao lado de Donald Trump, que também disse que vai fazer o mesmo com os acusados lá de participarem dos eventos na ilha do Jeff Epstein, e também agora está aí muito em alta, né, o caso do P. Diddy. E então vamos orar, né, porque este é um crime, é o crime mais hediondo que pode se haver contra um ser humano, pois isso destrói a alma, né, destrói o físico, destrói o psicológico, se acaba com o ser humano com esse tipo de crime. Oremos em nome de Jesus Cristo. Não deixe de orar por essas crianças. Não deixe de orar por esse jornalista. Não deixe de orar para que tudo isso seja resolvido, pois são milhares, milhões de crianças, de pequenos que estão ali sendo vitimados. E cabe a mim e a você fazer o nosso papel, que é orar, interceder, né? Orar por essas crianças em nome de Jesus Cristo. E quando envolve crianças, é algo que dói muito a alma, dói muito o coração, né? Oremos em nome de Jesus, tá? E falando ainda em crianças, eu quero pedir muito a sua atenção nessa hora. Vocês sabem, vocês conhecem do nosso projeto ali em Moçambique, aonde nós alimentamos milhares de crianças. Vestimos essas crianças, calçamos essas crianças. E tudo isso com a sua colaboração, com a sua cooperação. Não abandone as nossas crianças ali em Moçambique. Eu já mostrei vídeo aqui para vocês, né? Qual era o alimento? Antes de estarmos lá, eles comiam rato, mato, né? E graças a Deus e a sua generosidade, hoje eles têm uma alimentação digna, um arroz, um feijão, né? Um frango, a maçã, a banana, né? Uma fruta, né? O suco, né? E aqui abaixo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados necessários. Se Deus tocar no seu coração e você quiser participar desse lindo projeto, deixe a sua contribuição no nome de Jesus Cristo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é lindo, esse socorro, esse alívio, né? Estamos dando alívio para essas pessoas e receberemos alívio. Dá uma olhada. Bem rápido, porque as nossas crianças estão aqui prontas para ser servidas, mas nós estamos aqui em Amatanda servindo aproximadamente 1000 crianças. É muita gente, tem também as mães, as viúvas, e hoje nós temos o arroz, um arroz bem feito com açafrão, o feijão, um feijão muito bem feito, o frango, olha esse frango, gente, olha que maravilha, bem temperado, bem feito também. Temos a maçã, temos doações de roupa também aqui, o suco, que é o suco de manga, muito gostoso, que nós vamos servir hoje. Eu peço a vocês, continue semeando, continue contribuindo, não deixe essa obra morrer, não deixe esse projeto parar. Deus conta com você. Amém. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá, não é, meu amor? Isso, e queremos agradecer a Deus também, porque há muita abundância de comida, amor. Sim. Temos certeza que vai dar para todos se alimentar e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Vamos pra cima, deixa o coraçãozinho, comente assim, vamos pra cima, é o nosso código, vamos pra cima. Comenta aí, compartilha com mais alguém, mostra para sua família, para os seus amigos o que está acontecendo aqui em Amatanda e chama eles para somar com a gente. Vida nova, nova vida e alegria pras crianças em Amatanda, África. Tem água, comida, tem vida no amor de Deus, tem a saída. Sempre unidos, ministério, povo da fé. Olha que imagem, né, gente? Essa imagem enche o nosso coração, né? Como vocês se sentem vendo essas imagens? Eu acredito... Ah, a Margarida aí, ó. A Margarida aí. Acredito que vocês ficam com vontade de estar lá também, né? Pastor, eu senti de continuar ajudando aqui, porque o outro pastor tem mais audiência. Então, gente nova contribui lá. Já aqui está fraco de audiência. Estou com o Senhor até o fim. Amém. Amém, irmã Maria de Brito. Deus te abençoe. Que o eterno Deus te recompense, tá, em tudo, em nome de Jesus, cada semente. Eu digo para vocês que nós estamos vivendo uma nova fase, né? Uma nova fase que foi desbloqueada no sentido de visão, sabe? No sentido de você poder fazer o que você quer fazer.
Entende? Então, assim, nós estamos fazendo a escola de carpintaria, estamos fazendo a escola de costura, estamos fazendo a escola de barbeiros, tudo ali também de alvenaria. Estamos fazendo, ampliando a nossa horta, que a gente vai comprar aquele terreno do fundo que eu mostrei para vocês, para ampliar a nossa horta. Então, assim, algumas visões que eu tenho, né? E estou colocando em prática. Agora, aumentou muito aqui a necessidade financeira? Aumentou em 300%, eu diria. Mas estamos passando vergonha? Não. Graças a Deus, não. Estamos conseguindo fazer o que tem que ser feito. Estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu projetei para a Inhamatanda. E eu não tenho dúvidas que Deus continuará sendo glorificado através de pessoas como a irmã Maria Brito, como os irmãos que continuam contribuindo e nos ajudando. Pastor, houve momentos que não deu para fazer as coisas? Não. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. A construção da escola continua. O que nós não conseguimos concluir ainda é a nossa cobertura no 3 de fevereiro. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. A gente precisa concluir essa cobertura ali no 3 de fevereiro. Eu não tenho um vídeo aqui agora, mas eu vou separar para vocês a construção nossa, que é aquela cobertura o alpendre, né? Para que a gente consiga fazer acontecer ali no 3 de fevereiro. Eu tinha aqui o vídeo, Jesus amado. Deixa eu ver se eu acho. Para mostrar para vocês. Agora, nós tivemos também um evangelismo onde a gente levou cesta básica para os irmãos, né? Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Pastor Gabriel levando cesta básicas, levando colchões. Foram distribuídos cerca de 50 colchões, tá? Para uma comunidade muito distante, sabe? Eu me realizo ajudando esse ministério. Amém, irmão Orlando? Que Deus abençoe e prospere o Senhor em tudo, tá? Vamos ver o que o pastor Gabriel está falando. Graças a pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Meus irmãos, percorremos aqui muitos quilômetros, mais de... Foram 300 quilômetros que eles percorreram para levar cerca de 50 colchões para viúvas dessa comunidade. E graças a Deus, deu tudo certo. Né? Tudo isso é oferta dos irmãos. Você vê que a gente consegue fazer a construção da escola e continuar com os projetos sem parar a construção da escola. Deixa eu mostrar para vocês como que tá, ó. A escola está nessa altura. Nosso Ministério Povo da Fé, meus irmãos, a obra não para aqui na construção da escola. Olha lá como que já está no ponto da laje ali, né? Do ponto de cobertura para a gente e vai ficar lindo. Escola Povo da Fé em Moçambique. Você já pensou num negócio desse? Eu acho que a gente vai cair a ficha quando nós ver as crianças uniformizadas, quando nós ver as carteiras. Inclusive tem carteiras. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma carteira que foi feita só para a gente filmou só para mostrar para vocês como ficaria as carteiras. Eu tenho que separar esses vídeos antes de entrar na live, né, gente? Pelo amor de Deus. São vídeos assim que é necessário ser mostrado para os irmãos ver como que está sendo grande o trabalho ali para a glória. Acho que tá aqui, ó. Nesse vídeo aqui dá para ver. Vamos ver. Hoje nós estamos em um momento de muita alegria também para apresentar a todos vocês um projeto sensacional. Olha esse projeto aqui. As nossas crianças, adolescentes estão aprendendo o que, meu amor? A costurar. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá. Só falar não adianta, né? Aqui, ó, os jovens estão aprendendo. Olha lá. O jovenzinho aprendendo a dar um ponto aqui, ó. Ele vai no pé lá. Ó. Aqui fazendo as anotações. Aqui também estão mais 2 costureiros aqui também já profissionais fazendo as capulanas, olha só. Ó o pé, aqui já é profissional. Gente, esse trabalho aqui profissionalizante é muito importante
Porque uma coisa é você dar o pão, dar o peixe, dar o peixe, dar o peixe. Outra coisa é você alimentá-los, continuar fazendo, né, o assistencialismo, mas também dar a vara, dar a rede e ensiná-los a pescar o próprio peixe. Enquanto isso, a nossa carpintaria continua a todo vapor. Mostrar agora. As mesas aqui estão sendo fabricadas. Deixa eu pausar aqui, vocês vão ver aqui a carteira da escola. Olha só que coisa linda. Ô, irmão Edson, Deus abençoe. Eu vi uma postagem que o senhor fez no Facebook, irmão Edson, compartilhou o vídeo. Eu li tudo, aí eu queria comentar lá, mas eu estava numa correria fazendo atendimento aqui com famílias e tudo mais, e eu não consegui comentar. Mas obrigado pelas palavras, viu, irmão Edson? Me tocou muito, tá? Não sei se o senhor está aí na live ainda, mas me tocou bastante. Que Deus abençoe o senhor. Foi muito importante para mim, tá? Aquelas palavras, tá bom? Me deu mais força, mais ânimo. Graças a Deus pela sua vida e a vida de todos, né? Que sempre está aqui comentando, apoiando o projeto, financeiramente, com palavras, com like, com compartilhamento. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe. Olha só. As não estão prontas ainda. Vai invernizar elas, tá? Fazer uma moldura também para ficar tudo bonito. E eles estão trabalhando aí, ó, fazendo mesas, fabricando. Aqui uma amostra daquilo que será as carteiras da nossa escola. Então aqui a criança senta. Eu tirei até o Pix ali da tela para os irmãos verem. Olha só que coisa linda, ó. Ali abaixo tem um compartimento para colocar uma bolsa, um material. E aí em cima, aqui para ela escrever. Que grandeza de Deus! Dá uma nota aqui, gente. Dá uma nota para esses dois projetos. De 0 a 10. Qual a nota que você dá? Deixa aqui. Eu dou 1000. No comentário, a nota que você dá para esse projeto de 0 a 10. Ontem também tivemos aqui, como vocês viram, o pessoal ensinando eles o corte de cabelo, né? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,16 Vamos ver, que até o diz 18. a palavra de Deus? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitos amam só de palavra e de boca, mas nós estamos aqui amando juntamente com todo o povo da fé, com aqueles que estendem a mão, amando de verdade. Isso é tremendo, né? Gente, deixa eu falar para vocês. É lindo de se ver esse projeto, mas financeiramente falando, o recurso que nós vamos precisar, inclusive a nossa horta. Olha aqui. Então. Olha Meus irmãos, veja aqui que tomate gigante que nós temos aqui. Olha só isso, veja isso. Isso é a colheita de tomate. Então, é maravilhoso, mas a demanda é muito alta, porque os 3 mestres ali da carpintaria, a gente paga R$ 1.500 para cada um. Os 2 mestres da horta, a gente paga R$ 500 para cada um. Então, só aí coloca na caneta que vocês vão ver. Aí depois nós vamos pagar 4 professores, uniforme para as crianças, material didático. Vai ser um valor mensal altíssimo. E eu estou preocupado? Nem um pouco. Porque quem fez a promessa não foi nenhum político, nenhum homem, ninguém da terra. Quem fez a promessa foi Deus. E se ele fez a promessa, ele vai enviar o recurso. Amém? Você crê nisso? Diga amém, diga graças a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Parabéns, pastor, isso aí é uma aula de como fazer missões. Amém, irmão Carlos? Glória a Deus. Obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor, te prospere em tudo aí, você e a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Lembrei da minha carteira quando estudava. Era assim, minha irmã? Era na roça, irmã Vera? Na roça, lá em Minas, era assim, meu pai disse também. Aí nós vamos invernizar, deixar ela bem acabadinha, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, tá bom? Vamos ouvir essa canção, eu espero vocês então no dia 8, dias 8, 9, 10, 6 da manhã nós estamos aqui, e o nosso jejum vai ser de 12 horas, abrindo 6, entregando às 6 da tarde, no pão e água. Acho que a irmã Cláudia colocou aqui, deixa eu ver... Vamos ver aqui. Aqui, ó. Jejum coletivo de setembro, do pão e da água. Então,
Pastor, o que eu posso comer? Você pode comer pão. O que eu posso beber? Você pode beber água. Mas não é para encher a barriga de pão, senão você vai ter problema, vai fermentar o seu estômago aí, vai te prejudicar. Então, quando estamos no jejum, tem que estar em alerta total. É verdade, Manvera, é isso mesmo. O jejum coletivo desse mês, então, será pão e água. Não é para encher a barriga de pão, para você comer um pedacinho de pão de manhã, uma bisnaguinha, sabe? Aquela bisnaguinha, come uma de manhã, uma no almoço e uma à tarde, é o suficiente para você conseguir passar esses 3 dias, tá bom? Em nome de Jesus. E o horário tá aí, das 6 às 18, todos os dias. O propósito, individual, porém acrescente o livramento pela sua família aí, que foi o jejum que nós não fizemos agora no mês de setembro, no mês de agosto, por conta das viagens missionárias, mas nós vamos incluí-lo agora no início desse mês também, tá bom? Vamos para cima! Se inscreve no canal Povo da Fé Oficial, no canal da missionária Keren Rocha. Vai lá no Instagram, PR Giovanni Dias, Povo da Fé, Miss Keren Rocha também, tá tudo na descrição aí para vocês. E também agora tem Povo da Fé no TikTok Kawaii, Povo da Fé Oficial, tá bom? Se inscreve lá também para você acompanhar as bênçãos missionárias que estão acontecendo, tá bom? Amém, irmã Hilda? Deus abençoe você, Deus abençoe Bruno Pasquale. A irmã Carla, nos anos 90, 2000, estudei em carteirinha, sim. Tinha um pouco de problema porque sou canhota. Ah, entendi. Mas no caso aqui não terá problema para quem for canhoto. Deixa eu voltar o vídeo aqui para nós ver. Porque a pessoa vai conseguir colocar qualquer braço em cima da carteira, né, lá. Tanto o esquerdo quanto o direito também vai conseguir ficar em cima da carteira. Talvez o que poderia fazer é abaixar um pouquinho mais, né? Abaixar um pouquinho mais. Tem que fazer o teste, sentar lá e ver se fica confortável, né? Talvez chegar um pouquinho mais perto da mesa, o banquinho, já que não vai ser um banco. Olha só os detalhes, nós olhando os detalhes, hein? O banco ali, talvez ficar um pouquinho mais próximo da carteira, para a criança não ter que ficar sentada na ponta do banco, né? Para ela ficar confortável com as costas encostado no banco e ali ela conseguir escrever. Então, talvez abaixar um pouco mais o apoio, né, a mesa, e chegar um pouco mais perto a cadeira. Mas esse é só um protótipo que com certeza passará por melhoras ali e o nome do Senhor continuará sendo glorificado, tá? Eu finalizo com essa canção linda. Deus abençoe a todos. Nós retornamos amanhã, às 9 da manhã. Eu vou estar aqui com um vídeo abençoado para vocês. E à noite a gente tem live. Então, vídeo às 9 da manhã e live à noite para a glória de Deus. Vamos para cima, tamo junto na fé. Beijo no seu coração e até a próxima oportunidade. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. E eu creio que o nome do Senhor continuará sendo glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Valeu, gente. Obrigado, Sérgio. Que Deus te abençoe e prospere você em tudo, em nome de Jesus, tá bom? Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia
e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos os irmãos. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.